Então, pessoal, vamos começar a nossa discussão sobre petróleo. Lembrando que o petróleo é uma das maiores fontes dos compostos que só tem carbono e hidrogênio, chamado de hidrocarbonetos, e são encontrados aí em regiões de bacias sedimentares, né? E justamente é aí que entra duas teorias básicas da origem do petróleo, a teoria orgânica e a teoria inorgânica. Pela teoria inorgânica, o petróleo ele teria vindo aí da reação de carvão com o gás hidrogênio até a formação dos primeiros hidrocarbonetos, né? Mas sabe-se que são duas teorias, a teoria orgânica, que a gente vai discutir agora, e a inorgânica. Na teoria orgânica, os animais aí na época da pré-história se decompuseram e esse composto orgânico em altas pressões e temperaturas se transforma no petróleo. Então, pessoal, o petróleo, né, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, é muito complexa, devido a você ter hidrocarbonetos que vão desde 1 carbono até 30, 40, 50 carbonos. E por isso, assim, a composição do petróleo ela pode ser diferenciada de cada país. Tem país que o petróleo ele tem mais alcanos, tem país que o petróleo tem mais ciclanos. Mas quando o petróleo ele sai ali da extração, que a bomba faz a extração do petróleo, o petróleo bruto, ele vai ter que ser submetido a 2 processos de purificação, como está aqui no texto. Ele vai ter que fazer a decantação para separar a água salgada, né? Porque você sabe que está numa bacia sedimentar, que foi assoalho marinho, então tem ainda no fundo dessas bacias sedimentares água salgada. E o processo de filtração para separar a argila, a areia, partículas sólidas. De vez em quando ainda pode-se usar um processo chamado flotação, né? Que é formar uma espuma para poder retirar as partículas. Mas basicamente, antes de chegar na refinaria para fazer a destilação, o petróleo tem que passar por 2 processos físicos de separação, que é a decantação e a filtração, tá? No caso, o petróleo, como eu falei para vocês, eles não têm a mesma composição. Então, basicamente, o petróleo ele é dividido em bases. Nós temos petróleo de base parafínica, petróleo de base asfáltica e petróleo de base naftênica. No caso, o petróleo de base parafínica, que é o melhor petróleo, que está lá no Iraque, no Irã, naquela região toda ali, é o petróleo que você tem uma alta quantidade de alcanos, tá? E esses alcanos, eles na realidade estão de cadeia linear e, portanto, apesar de ele ser rico em alcanos, que é a fonte do petróleo, ele ainda tem que passar por um processo onde transforma essas cadeias lineares em cadeias ramificadas, que é um processo chamado de isomerização, tá? Na isomerização você vai transformar cadeias normais em cadeias ramificadas. Isso é um processo que ocorre dentro de uma etapa chamada de reform, ou seja, reforma catalítica, que a gente vai discutir daqui a pouco, tá, pessoal? Então, quando o petróleo ele chega na refinaria, ele vai passar por um processo de destilação que a gente vai ver agora na animação. Mas antes de começar a animação, eu queria te dizer o seguinte: quanto mais carbonos tu tem no petróleo, maior vai ser o ponto de ebulição, ou seja, maior vai ser a temperatura necessária para que esse hidrocarboneto ele volatilize. Mas também, quanto maior o ponto de ebulição, mais facilmente ele vai retornar para a fase líquida. O importante é você notar que quando você vai fazer uma destilação fracionada, os componentes, as frações do petróleo, que são misturas de hidrocarbonetos, e antes de a gente começar a falar sobre o vídeo, eu queria que você percebesse, por exemplo, aqui, ó, quando a gente fala fração gasolina, aqui, ó, você não tem uma fórmula para gasolina. O que seria a gasolina? Seria uma parte do petróleo que contém de 6 a 10 carbonos. Então, o que a destilação fracionada vai fazer? Ela vai separar frações menores, misturas menores de hidrocarbonetos, tá? Conforme a gente vai ver agora na animação. Então, na hora que o óleo sai da extração, passa pelo processo de filtração e decantação, ele vai para a destilação fracionada e vai ser separado de acordo com seus pontos de ebulição, tá? E lembrando que cada uma dessas frações que vai ser vista no vídeo, elas são misturas menores de hidrocarbonetos, como a gasolina, que tem de 6 a 10 carbonos. Tudo bem, galera? Então, pessoal, e o petróleo? Ele vai passar para ser extraído, né? Vou voltar um pouco aqui o vídeo para você olhar. Para ele ser extraído, então depois que você encontra a bacia sedimentar que tem o petróleo, você vai fazer a extração desse petróleo, né? E aí você vai usar primeiro
brocas de perfuração, chamado brocas com diamante, que vai perfurar o assoalho sedimentar, por vezes algumas rochas que possam estar no meio do caminho. Você vai fazer então a extração desse petróleo. Porém, quando chegar a um determinado nível, o petróleo ele não tem como sair mais sozinho. Então o que acontece? Esse bombeamento é feito de maneira hidráulica, é injetado no bolsão de petróleo água, e à medida que você injeta água, você aumenta a pressão e faz com que o petróleo ele consiga ser bombeado. Então, por isso, as brocas, ao perfurar, passa por um processo depois de bombeamento com bombas hidráulicas. Esse petróleo, então, depois de ser bombeado, ele vai ser levado por oleodutos e vai para a refinaria. E o que acontece quando chega na refinaria? Primeiro, ele vai passar por um processo de destilação. Nesse processo de destilação, gente, o que vai acontecer? O petróleo ele vai ser aquecido, como nós vimos ali no desenho anterior. Todo o petróleo vai virar vapor. Então esse vapor de hidrocarboneto ele vai subir uma coluna, uma torre, e essa torre ela contém várias plataformas que cada vez que esse vapor vai subindo, vai ficando cada vez mais frio. A temperatura vai diminuindo. Então qual é a lógica? Os hidrocarbonetos que forem mais pesados, que tiver maior massa molar, eles vão conseguir liquefazer e sair na parte mais baixa da torre. Então espera-se que os hidrocarbonetos mais pesados, que nas condições ambientais sejam sólidos, eles saiam no pé da torre. E os hidrocarbonetos que são mais voláteis, mais líquidos, que tendem a formar líquidos ou que formem gases, eles vão sair na parte superior da torre. Então a lógica seria mais ou menos essa. O vapor, que ele vai subindo, lá em cima vai sair os hidrocarbonetos mais leves. Então a gente vai ter hidrocarbonetos gasosos saindo em cima, líquidos no meio e sólidos embaixo. Perceba que a gasolina é um dos líquidos mais voláteis que compõem as frações do petróleo. Então, abaixo da gasolina você vai ter o que? O nafta, que geralmente são formados por compostos aromáticos voláteis, Mas a gente quase não vê nas provas de vestibular falando de nafta, Só lembrando que o nafta é uma fração leve junto com a gasolina, mas que contém muitos anéis aromáticos, tá, gente, no nafta. Mas abaixo da gasolina, o que geralmente os vestibulares cobram, é que vem o querosene. Então, quer dizer, você tem aí gasolina saindo acima da torre, querosene saindo mais abaixo. Veja que está ficando cada vez mais viscoso o combustível. Abaixo do querosene você vai ter o diesel. Veja que está ficando cada vez mais viscoso, Então, o diesel já é um óleo mais pesado. Abaixo do diesel você teria os óleos combustíveis, óleos lubrificantes, E abaixo desses óleos pesados, que são os óleos lubrificantes, óleo combustível para barco, você tem os resíduos, as frações que nas condições ambientais vão ser sólidos. Esses resíduos entram quem? Asfalto, piche, parafina. Então olha a ideia. Em cima, lá no topo da torre, você vai ter a saída de gases. E um dos gases que mais é obtido a partir da destilação do petróleo é o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Ou seja, é uma mistura de dois gases, com 3 carbonos e 4 carbonos, propano e butano. Só lembrando, tá, gente, que nas condições ambientais, os hidrocarbonetos são gases de 1 até 4 carbonos. São líquidos de 5 a 10 carbonos. E são sólidos acima de 10. No petróleo, eles estão líquidos porque eles estão dissolvidos, todos eles dissolvidos nos líquidos que estão em maior quantidade. Mas à medida que eles vão saindo das torres, nas condições ambientais, eles voltam para a sua fase de agregação de acordo com a sua escala de carbono. Então ele volta, por exemplo, quem tem 10 carbonos vira sólido, quem tem 5 carbonos fica líquido, quem tem 1 carbono, 2 carbonos vai ficar gasoso, tá certo, gente? Bom, vamos voltar aqui à parte do vídeo, onde a gente estava. Então aqui, nós estamos no processo de destilação, continuando aí a nossa animação. Então só recapitulando, vai sair na parte mais alta da torre os hidrocarbonetos leves, e na parte mais baixa os sólidos, hidrocarbonetos mais pesados, a gasolina sai em cima, nafta mais abaixo, no caso querosene, que é cobrado em vestibular, abaixo o diesel, abaixo os óleos pesados como lubrificante, e mais abaixo nós temos aí os sólidos como graxa, parafina e asfalto. Ora, mas nós sabemos que a quantidade de gasolina que tem no petróleo, gente, é muito baixa, não chega a dar 7%. Então imagina que você extrai petróleo para obter o quê? Gasolina.
Nós extraímos petróleo para obtenção de gasolina, de querosene, de diesel. Então, seria um desperdício muito grande você ter uma extração de 1 tonelada de petróleo e só 7% ser gasolina. Então, o que a indústria faz? Depois de passar por esses processos físicos, por que processos físicos? Porque são apenas separações de misturas. Na refinaria você tem um processo químico que vai aumentar o rendimento da gasolina, ou seja, um processo onde eu vou ter um craqueamento, onde eu vou pegar a parte mais pesada como diesel, como querosene, e vou craquear para poder ter gasolina. Então o processo de craqueamento é um processo que vai aumentar o rendimento da gasolina, porque eu vou pegar a parte mais pesada, o óleo mais pesado, como o diesel, e a partir de catalisadores e aquecimento, eu vou quebrar por calor, uma pirólise, eu vou quebrar as cadeias, e essas cadeias quebradas vão se tornar cadeias mais leves, ou seja, dentro da fração da gasolina. Então o processo de craqueamento é um processo químico que tem como função aumentar o rendimento das frações mais leves, como a gasolina, tá, gente? Então isso sempre é questão de prova, a questão do craqueamento. Então o craqueamento não é um processo físico, é um processo químico que tem como função aumentar o rendimento da gasolina. Mas a gasolina, mesmo depois de ser craqueada, às vezes ela não tem uma qualidade boa. A qualidade da gasolina, ela está relacionada basicamente a quanto essa gasolina, quanto esse combustível vai conseguir ser comprimido dentro de um pistão, lá no motor do carro, que a gente vai já discutir, o chamado motor de 4 tempos. Gasolinas que têm cadeias mais lineares, elas são gasolinas que têm baixa taxa de compressão, o que nós chamamos de baixa octanagem, que eu vou explicar mais na frente. Então, para que essa gasolina ela seja melhor, é necessário haver um processo chamado de reforma catalítica. Essa reforma catalítica, ela vai transformar cadeias que são aromáticas em cadeias abertas, em alcanos, que vai transformar alcanos em cadeias ramificadas. Então eu tenho aí a alquilação, eu tenho a isomerização, que é um processo onde cadeias abertas normais vão ser transformadas em cadeias ramificadas para melhorar essa gasolina, tá? Mas isso eu vou discutir daqui a pouco, quando eu falar em índice de octanagem. Então, seguindo depois do craqueamento, a gasolina ela vai passar por outro processo químico, que são o reforming, as reformas catalíticas, que tem a função de melhorar o combustível. Por exemplo, a nafta, que é rica em cadeias aromáticas, em cadeias cíclicas, por catalisador, vão ser transformadas em cadeias abertas. E as cadeias que são normais são transformadas em cadeias ramificadas. No entanto, pessoal, mesmo depois que é feito o craqueamento, para que possa obter gasolina, essa gasolina ainda não está com o índice de octanagem ideal. Então, o que a indústria faz? A refinaria. Ela coloca aditivos, chamados de antidetonantes. Por que desse nome antidetonante? Justamente porque esse aditivo, por ser ramificado, ter uma cadeia ramificada, ele aumenta a taxa de compressão do teu combustível. Então, quando o combustível entra no pistão do carro, quando ele vai ser comprimido, se ele não tem uma boa taxa de compressão, se ele não resiste a ser comprimido, ele acaba detonando, explodindo antes do tempo. Então, e o carro perde força, né? Perde potência. Para isso não acontecer, além de fazer a isomerização, que é transformar cadeias normais em ramificadas, a indústria ainda coloca o chamado antidetonante. Antigamente se usava o chamado chumbo tetraetila, mas devido à emissão de chumbo para a atmosfera, a partir da década de 80, foi trocado pelo éter metil terc-butílico. Metil, que é o radical metil de um lado, e o radical terc-butil do outro, que em inglês fica metil terc-butil-éter, com a sigla MTBE. Tá? Então, o processo de aditivos antidetonantes, ele tem que ser feito depois do craqueamento. Então você adiciona o MTBE para aumentar o índice de octanagem. Só que, para entender o que é essa octanagem, eu preciso entender como funciona o motor de um carro, o chamado motor de 4 tempos. Né? Então o motor de 4 tempos, ele obedece o ciclo de Carnot, e a gente vai discutir basicamente o que são cada tempo. Então, você está vendo aí um pistão, né? Você perceba que você tem um pistão que pode subir ou descer.
Essa parte branca que está bem no meio das válvulas é a vela do carro, aonde é ligado a bateria do carro e que é transmitida a corrente elétrica, produz uma centelha para que faça a explosão do combustível. Você nota que na esquerda você tem a válvula de entrada e na direita a válvula de saída. Então o primeiro tempo do carro é chamado de admissão, ou seja, o combustível ele entra, há uma entrada de ar e combustível, né? À medida que essa válvula é puxada, há uma despressurização e o combustível ele se volatiliza, ele vira vapor, se mistura com o ar, tá? E aí a válvula fecha. Então o primeiro tempo é a admissão, é a entrada de ar e combustível no pistão do carro, tá? Após a entrada de ar e combustível, há o fechamento da válvula e aí vem o segundo tempo. O segundo tempo, o próprio movimento do carro vai fazendo com que esse pistão também comprima. É onde esse combustível vai ter que ser comprimido. E aí que a gente volta a repetir. Se esse combustível não tiver uma boa taxa de compressão, se a cadeia não for bastante ramificada, ele detona antes desse pistão chegar ao máximo de compressão possível. Quanto mais comprimido for o combustível, quando ele explodir, maior vai ser o torque, a potência do teu motor. Então o segundo tempo é chamado de compressão. O combustível ele é comprimido até o máximo que se consegue. E aí vem o terceiro tempo. Eu quero que você observe para a vela que está lá em cima, como ela vai produzir a centelha para a explosão, que é o terceiro tempo chamado de ignição. Então o combustível ele é comprimido, aí vem a vela e faz a ignição. Então explode o combustível. E aí o combustível ao ser explodido produz gases, e esses gases da combustão desse hidrocarboneto expande, empurrando o pistão para baixo. Esse pistão é empurrado para baixo, movendo a engrenagem do carro, fazendo o carro entrar em movimento. Há produção de gases e água. Então esses gases que expandiram com essa combustão em altas temperaturas, eles expandiram, empurraram o pistão para baixo, mas esses gases e esse vapor d'água tem que ser eliminado para que inicie novamente o ciclo. Então vem o quarto tempo, que seria justamente o escapamento. A válvula se abre de saída e os gases são eliminados para o escapamento do carro. Tá? Vamos ver como é que funciona a questão da octanagem. Então, pessoal, a resistência à compressão é o que nós chamamos de índice de octanagem. Essa resistência à compressão que vai fazer com que o combustível ele se torne mais compressível, e quanto mais compressível o combustível, mais torque a gente dá no motor, né? Que a gente vai já falar sobre esse motor de 4 tempos. Então perceba que aqui no N-heptano a tua cadeia ela já é linear, ou seja, ela já tem a maior superfície de contato possível. Então quando você tenta comprimir essa cadeia, ela não tem mais para onde ser comprimida. Quando você tem radicais, e aí a gente já pode colocar uma regra que é a seguinte: quanto maior for o número de ramificações, menor será o quê? O ponto de ebulição, e maior será a volatilidade desse hidrocarboneto. Por que isso acontece, gente? Porque esses radicais, eles geram o que nós chamamos de impedimento espacial. O impedimento espacial, ele na realidade, ele é justamente o responsável porque essas moléculas elas não consigam ser encostadas uma na outra. Então, à medida que você tem vários radicais, a molécula ela se afasta, e, portanto, quando ela vai para o pistão do carro, ela consegue ser comprimida muito mais. E esse índice de compressão é o que vai ser responsável pela qualidade do combustível. A gente pode ter aqui, no caso, ó, uma escala que vai de 0 a 100. Na realidade, a gente pode botar até mais de 100, mas vamos entender como é que funciona o chamado índice de octanagem, né? Então, quando nós dizemos que a octanagem é 0, não quer dizer que você tenha só N-heptanos. Qualquer gasolina, ela pode ter uma octanagem 0, desde que ela, ao ser comprimida, ela se comporte como se ela tivesse apenas heptanos, ou seja, ela detone antes do pistão chegar até o final, né? Então, consequentemente, quando você tem uma gasolina que ela é pouco compressível, ela está se comportando como se ela fosse formada apenas por cadeias lineares, então ela não tem como ser comprimida. Já quando a cadeia o combustível consegue ser bastante comprimido, ele vai se comportar como um combustível tendo apenas esse cara aqui, que é o chamado isoctano, né? Esse isoctano, na realidade, ele não precisa estar dentro do combustível,
mas a gasolina ela se comporta como se ela tivesse apenas isoctanos. Então é uma alta taxa de compressão. Quando nós dizemos que uma gasolina ela tem octanagem 120, quer dizer que ela vai resistir 20% a mais de compressão do que se ela tivesse 100% de isoctanos. Então é claro que a indústria, como a gente viu no vídeo agora há pouco, ele adiciona o MTBE, né, o éter-metilterquibutílico, para poder ganhar essa octanagem até 120, porque na prática mesmo a gente não consegue ter altos índices de octanagem com a gasolina recém-saída da refinaria. É necessário realmente se colocar aí esse antidetonante para que você consiga ter uma octanagem até 120, tá, pessoal? Pessoal, então agora vamos para a resolução das questões da gente sobre petróleo, né? E a primeira questão, ele já fala sobre a origem do petróleo. Lembra que o petróleo tem duas teorias para a obtenção do petróleo, a teoria mineralógica e a teoria orgânica. Onde a teoria mineralógica, o petróleo nasceu a partir da reação do carvão com hidrogênio, né, em ambientes anóxicos, ambientes que não tem oxigênio. Enquanto a teoria orgânica diz que o petróleo é oriundo de matéria orgânica em decomposição, restos de animais, de plantas, que com o passar do tempo foram decompostos e cozinhados aí dentro dos sedimentos até formar o petróleo. Pois bem, em relação ao petróleo, assinale a alternativa incorreta. A composição do petróleo não é constante, até aqui correto. A gente sabe que o petróleo tem várias bases, né? Tem base parafínica, tem base naftênica. Então, eu tenho petróleo que é mais rico em alcanos, eu tenho petróleo que é mais rico em aromáticos, e ele difere de acordo com a origem, né, da onde ele é extraído. Por exemplo, o melhor petróleo para combustível é o petróleo do Golfo Pérsico, certo? Petróleo iraquiano. Já o nosso petróleo aqui brasileiro, ele tem uma grande quantidade de alcanos, mas não tão grande quanto o petróleo que você encontra aí no bolsão, no Golfo Pérsico, tá? Então, sim, a região onde ele é extraído influencia na composição do petróleo. Então a letra A está correta, ele quer incorreta. O processo de cracking possibilita extrair do petróleo maior quantidade de gasolina. Pessoal, então a gente vai comentar já sobre essa questão de cracking novamente, mas só lembrando que o craqueamento é quando você pega frações mais pesadas do combustível para obter frações mais leves. Então, por exemplo, eu pego o diesel, e do diesel, pelo craqueamento, eu obtenho gasolina. Então, correto. Quando você faz o processo de craqueamento, você está querendo aumentar o rendimento de gasolina dentro do petróleo, de querosene, gasolina, diesel. Na realidade, quando a gente faz o craqueamento, é porque o nosso petróleo não é muito rico em frações leves, que basicamente é a gasolina. Então, a gente pode pegar frações mais pesadas, como o diesel, para produzir gasolina, certo? Então, também está correta a letra B. Letra C. A fração de hidrocarbonetos que contém de 3 a 17 carbonos apresenta-se líquida. E aqui tem uma observação, pessoal. A temperatura ambiente, tome muito cuidado com isso. Nós sabemos o seguinte, vamos colocar um esqueminha bem aqui. Os hidrocarbonetos, eles na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, o que nós sabemos? Que de 1 até 4 carbonos, eles são gases nas condições ambientais. De 5 a 10 carbonos, eles vão ser líquidos nas condições ambientais. E acima de 10, eles já são considerados sólidos nas condições ambientais. Consequentemente, se ele está falando a temperatura ambiente, olha aqui o valor que ele está me dando, 17. Acima de 10 eu já sou o quê? Sólido nas condições ambientais. Então a resposta errada é a letra C, porque entre 3 e 17 carbonos você vai ter tanto hidrocarbonetos gasosos, como é o hidrocarboneto de 3 carbonos, que é o propano, como você vai ter hidrocarbonetos líquidos e ainda hidrocarbonetos sólidos. Então a resposta errada é a letra C. Mas vamos para frente para a gente poder ver por que as outras estão corretas, né? O gás natural que precede a saída do petróleo, ou seja, que sai aqui na parte de cima da minha coluna de fracionamento, na realidade, quando ele diz que precede a saída do petróleo, ele está se referindo, pessoal, na extração, na realidade, né? Quando a gente extrai o petróleo, a gente sabe que o petróleo ele é formado por bolsão de gás. Então, à medida que você faz a perfuração, a primeira coisa, o petróleo jorra. Por que ele jorra? Porque você tem um bolsão de gás.
e esse bolsão de gás geralmente é o gás natural, tá? Gás natural não é apenas o hidrocarboneto CH4, chamado de metano. O metano é um dos componentes do gás natural. No gás natural, o metano está em torno de 90%, mas nós temos ainda o sulfeto de hidrogênio como um gás componente do gás natural, certo, pessoal? Então, cuidado para não confundir gás natural com metano. Metano não é gás natural. Metano é um componente, é o principal componente do gás natural. Então, está correto porque realmente o gás natural é o que é responsável por esse aumento da pressão, e quando você faz a prospecção, o petróleo ele jorra, né? Ele sai, ele se expulsa como se fosse uma garrafa de refrigerante que você abre, cheia de gás. Então, esse gás natural ele precede aí a saída do petróleo. Correto, a letra D. E o petróleo é produto da decomposição da matéria orgânica e ocorre em bolsões aprisionados por rochas impermeáveis. Aqui vem aquela lógica de que nós temos duas teorias, a teoria orgânica e a teoria mineralógica. Vocês vão encontrar muitas provas abordando essas duas teorias, mas essa teoria da decomposição orgânica, que é chamada teoria orgânica, é a teoria mais aceita, tá, pessoal? Essa teoria orgânica é a teoria mais aceita. Então, consequentemente, está correto para a ênfase dessa questão. Então, resposta é incorreta, a letra C. Tá? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele diz o seguinte: abaixo é dado um esquema representando uma torre de fracionamento utilizado no refinamento do petróleo, considerando a maior massa dos componentes dos produtos obtidos e, consequentemente, a volatilidade dos mesmos, e sabendo que o resíduo asfalto piche é obtido no pé da torre, ou seja, aqui embaixo vai ser obtido o asfalto e o piche, como ele fala aí na questão, certo? Ele quer saber a alternativa que relaciona corretamente o produto obtido com a posição da saída da torre. Pessoal, o que nós vimos aí na aula de hoje é que na hora que você faz a extração do petróleo e você vai para a refinaria, na refinaria é feito um processo chamado de destilação fracionada. A destilação fracionada consiste em você separar os componentes de uma mistura por seus diferentes pontos de ebulição. Então a gente vai utilizar o aquecimento, transformar o petróleo, fazer com que o petróleo comece a virar vapor, e esses vapores eles vão condensando, eles vão separando pelas plataformas à medida que ele vai subindo. À medida que ele sobe a torre, a temperatura ela diminui e, consequentemente, quem sai na parte de cima são os hidrocarbonetos mais gasosos. Quem sai na parte do meio vão ser os hidrocarbonetos mais líquidos nas condições ambientais. E quem sai embaixo são os hidrocarbonetos que nas condições ambientais são sólidos ou líquidos muito viscosos. Então essa é a lógica da gente. Então nós vamos aqui, pessoal, por eliminação. Olha, se o asfalto ele sai aqui embaixo, quem tem que sair mais próximo dele é alguém que seja mais sólido. No caso aqui na questão, ele está me dando graxa de parafina, gasolina, óleo diesel e hidrocarbonetos gasosos. Então é claro que o mais sólido deles é a graxa de parafina. Então a graxa de parafina, ela tem que sair aqui mais embaixo, ó. Graxa de parafina. Aqui então, pessoal, a gente já vai eliminando questões. Já elimina aqui na torre 2, na parte 2, sair gasolina, porque gasolina é líquido, tem que sair mais acima. Também já elimina hidrocarbonetos gasosos, porque hidrocarbonetos gasosos sai lá no topo, né? E aqui também elimina a letra E, hidrocarbonetos gasosos. Então está entre letra C e letra D. Só que nós aprendemos pelo vídeo que os líquidos mais viscosos, eles saem mais abaixo, né? Os líquidos mais viscosos, quem tem maior viscosidade, viscosos, saem mais abaixo. Consequentemente, se os líquidos mais viscosos saem abaixo, entre óleo diesel e gasolina, a gente sabe que o óleo diesel é mais viscoso, né, do que a gasolina, tem menor volatilidade. Então, consequentemente, o óleo diesel ele tem que sair abaixo da gasolina na minha torre de fracionamento. Consequentemente, óleo diesel vindo primeiro, depois gasolina, a gente tem como resposta a letra D de dado. Então, sai mais abaixo a graxa, depois mais acima o óleo diesel, mais acima a gasolina e por último lá em cima os hidrocarbonetos gasosos.
Tá? Então essa questão sempre é uma questão que cai em vestibulares para você relacionar, né, as plataformas com a questão do ponto de ebulição. Então é só lembrando que quanto mais embaixo você tiver aqui na plataforma, maior terá que ser o ponto de ebulição, mais sólidos tem que ser os teus hidrocarbonetos. E quanto mais acima, menor o ponto de ebulição, maior a volatilidade do teu combustível. Então tem que ser hidrocarbonetos gasosos, tá certo? Muito bem, pessoal, vamos continuar. Descer aqui a próxima questão, questão número 3. E a questão 3 é o seguinte: a parafina, pessoal, parafina, para quem estudou um pouco de química orgânica, parafina nada mais são do que alcanos de cadeia longa. Alcanos de cadeia longa. Ou seja, nós sabemos que os alcanos são hidrocarbonetos que só fazem ligações simples. Então, quando você tem um hidrocarboneto que tem muito carbono, como é o caso dos alcanos com mais de 10 carbonos, eles passam a ser sólidos nas condições ambientais. Até porque nós vimos aqui em cima, ó, que acima de 10 carbonos aqui, ó, eles vão ser sólidos nas condições ambientais, né? Então, acima de 10 carbonos, eles vão ser sólidos nas condições ambientais. Consequentemente, a gente pode concluir que os alcanos são parafinas porque são sólidos nas condições ambientais. Essa palavra parafina vem de para, que quer dizer para um pouco, pouca afinidade, tá? Isso porque os alcanos, eles têm baixa tendência a reagir, já que eles não têm ligação dupla nem tripla. Por isso eles são chamados de parafinas, certo? Então ele diz o seguinte: a parafina derivada do petróleo utilizada em velas é uma mistura de... Pessoal, eu nem precisava saber o que era a parafina, bastava eu ver que se deriva do petróleo. Nós sabemos que petróleo o que é? É uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Se o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, só tem a resposta letra B, hidrocarbonetos. Então, todos os componentes do petróleo são hidrocarbonetos, sejam hidrocarbonetos sólidos nas condições ambientais, sejam líquidos ou sejam gasosos, mas todos são hidrocarbonetos. Lembrando que petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, certo? Então, estava bem simples a questão 3, já que as parafinas são derivadas do petróleo, tem que ser hidrocarbonetos. Na quarta questão, o gás engarrafado GLP, quer dizer gás liquefeito de petróleo, usualmente consumido como combustível em fogões é... Ora, o que é o GLP? Para quem não sabe, o GLP é uma mistura de dois gases. Um que tem 3 carbonos, né, um alcano de 3 carbonos, só lembrando que a fórmula dos alcanos é CnH2n mais 2. Essa é a fórmula do alcano. Ora, então quer dizer que se eu tenho 3 carbonos, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. E o butano, but quer dizer 4. C4, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então esse aqui é o butano, tá? Então, pessoal, C4H10 é o butano. Esse GLP, ele é um gás formado por esses dois hidrocarbonetos. Um de 3 carbonos, que é o propano, e o de 4 carbonos, que é o butano. Tá? Observando que a fórmula dos alcanos é CnH2n mais 2. Muito bem, se eles são gases e se são hidrocarbonetos, eles não são solúveis em água, tá? Porque os hidrocarbonetos são apolares. Ele diz o seguinte: o gás engarrafado usualmente consumido como combustível nos fogões é produzido em laboratório pela reação entre hidrogênio e carbono, também chamado de gás dos pântanos. Pessoal, o gás dos pântanos é o metano, tá? Uma mistura constituída essencialmente de propano e butano, gases inodores. A resposta é a letra C. Pessoal, produzido em laboratório pela reação entre hidrogênio e carbono. Não é que eu não possa produzir hidrocarbonetos a partir de carbono e hidrogênio. Mas esse GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ele é engarrafado a partir da destilação do petróleo. Industrialmente, não é viável economicamente você fazer uma reação de carvão com hidrogênio, que é caríssimo, para produzir gás de cozinha. Não que eu não consiga fazer isso no laboratório, eu consigo. Tem como, a partir de catalisadores, você construir hidrocarbonetos a partir de carvão e hidrogênio. Mas é muito caro. Não é assim que é obtido o gás de cozinha. Então, o GLP ele é obtido na hora que é feita a destilação do petróleo. Tá? Então, a resposta seria a letra C, uma mistura de propano e butano. Só lembrando, pessoal, o gás de cozinha tem cheiro, mas não é responsabilidade dos hidrocarbonetos. Tá? Os hidrocarbonetos eles não têm cheiro. Quem vai fazer o cheiro do gás de cozinha é uma substância química
chamada de mercaptanas, onde essas mercaptanas nada mais são do que substâncias que contêm o enxofre, como é o caso desse aqui, o propanotiol, tá? Então esse propanotiol é que vai dar o cheiro de gás de cozinha. Se a gente não coloca essa substância com enxofre, a gente não conseguiria saber se o gás está vazando, tá? Então isso é uma medida de segurança que a indústria coloca para que você saiba que está vazando, porque os hidrocarbonetos, por serem moléculas apolares, não sensibilizam a tua narina, né, os epitélios olfativos, e você não consegue sentir o cheiro, tá certo? Por isso que é colocado substâncias químicas junto do gás de cozinha. Vamos para a quinta questão. Novamente, né, o GLP, gás liquefeito de petróleo, é uma fração da destilação constituída essencialmente, de novo, propano e butano, tá, pessoal? É sempre assim as questões de Enem, muito simples sobre essa questão de petroquímica. Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte do craqueamento, tá, pessoal? Pessoal, no nosso vídeo a gente viu o seguinte: se eu pego, por exemplo, uma fração com 13 carbonos, né, aqui, ó, C3H28, é um alcano. Ora, quando você aquece esse alcano dentro de um cilindro com um catalisador, você provoca a quebra dele por exemplo, em outro alcano, né? Pode quebrar em um alcano. Eu posso ainda produzir aqui um alcino, se eu quisesse, um alceno, mas vamos botar aqui um alcino, CnH2n-2, aqui C8, ó. E aí vocês estão vendo que está faltando 2 hidrogênios, né? Porque 18 com 8 dá 26. Aqui poderia produzir hidrogênio. Isso aqui é uma das questões que são muito cobradas nos vestibulares, ó. Eu posso produzir gás hidrogênio a partir do petróleo? Resposta: sim. No processo de craqueamento, além de produzir alcano, eu posso produzir um alcino, eu posso produzir um alceno, né? Aqui uma ligação tripla, aqui uma ligação dupla, e ainda pode ser produzido hidrogênio. Mas o que interessa para o craqueamento é que eu pego uma cadeia mais pesada e agora eu produzo uma cadeia mais leve, ó, certo? Produzo uma cadeia mais leve. Consequentemente, eu estou craqueando, quebrando, fazendo com que essa fração que era do diesel agora seja a fração da gasolina, já que a gasolina é uma fração de 6 a 10 carbonos, tá, pessoal? Então, consequentemente, o que o craqueamento faz? Ele aumenta o rendimento dessas frações que são mais leves. Então, resposta letra B. Aumenta o rendimento de frações mais leves, certo? Faz com que eu produza mais gasolina. Entendido, pessoal? Então, toda vez que ele falar em craqueamento, também chamado de pirólise, lise quer dizer quebra, piro quer dizer calor, então que a quebra a partir do calor, ele está querendo fazer com que um combustível mais pesado se transforme num combustível mais leve. Então, nós estamos aumentando aí a fração, o rendimento gasolina, que é um rendimento mais leve, uma fração mais leve, tá certo? Então, vamos para a próxima questão da gente. Bom, sétima questão. As refinarias permitem não somente separar as várias frações do petróleo através da destilação, mas também reorganizar a estrutura das moléculas. Alguns constituintes no processo denominado de reforma catalítica. A reforma catalítica, ou reform, ela nada mais é do que você transformar a cadeia, o composto, em outro, certo? Então, geralmente, quando a gente está no processo industrial, a gente pode usar a reforma catalítica para várias coisas. Para pegar cadeias abertas e transformar em cadeias fechadas. Para pegar cadeias normais e transformar em cadeias ramificadas e assim por diante. Nesse processo de refinamento, os hidrocarbonetos com esqueletos carbônicos não ramificados são modificados originando mais ramificados. Isso porque você viu no vídeo que quanto mais ramificado for minha cadeia, melhor vai ser para eu comprimir esse combustível. E quanto maior essa taxa de compressão, maior a potência que esse combustível gera no motor. É o que nós chamamos de índice de octanagem. Então, quanto mais ramificado for o meu combustível, maior será a minha octanagem, tá? É só voltar um pouco o vídeo para você ver o que é esse índice de octanagem. Muito bem. Consequentemente, com maior octanagem, como ele diz aqui, né? No exemplo acima, o reform, o processo de reforma pode ser classificado especificamente como? Pessoal, aqui eu tenho alguns exemplos de reações que ele me deu. Ó. Redução tem a ver com redução de NOx, né? Então, na química, petroquímica,
esse termo redução não é utilizado para a gente. A redução seria, por exemplo, se eu pegasse aqui um alceno e eu reagisse com gás hidrogênio para produzir, por exemplo, um alcano. Aqui o NOx do carbono ele muda, tá? Aqui o NOx do carbono, por exemplo, então aqui ele é -2 e aqui o NOx do carbono seria -3. Então, você saindo de -2 para -3, isso seria uma redução. O que é ciclização? Ciclização, o nome está dizendo, é você pegar uma cadeia que é aberta e transformar numa cadeia fechada. Então, isso é um processo chamado de ciclização. O que é alquilação? A alquilação é quando você pega radicais alquila, né, radicais, e junta formando apenas uma cadeia. Então, quando você pega vários radicais, como metil, propil, butil, e junta esses radicais para formar uma cadeia, nós temos uma alquilação. O que é aromatização? A aromatização é quando você pega, por exemplo, cadeias menores abertas, e você transforma isso no anel aromático. Então, quando você transforma cadeias abertas em cadeias aromáticas, você tem uma aromatização. Agora, pessoal, essa questão onde você pega uma cadeia normal e você transforma numa cadeia ramificada, para quem estuda um pouco de química orgânica, sabe que esses caras aqui são chamados de isômeros de cadeia. O que são isômeros? São moléculas que têm a mesma fórmula e de cadeia porque mudam apenas a cadeia principal, que no caso aqui é uma cadeia normal e aqui é uma cadeia ramificada. Então, esse processo na indústria petroquímica é chamado de isomerização. Então, a reforma catalítica nada mais é do que você mudar uma cadeia. Mas essa mudança pode ser o quê? Uma ciclização, você pode transformar a cadeia em uma cadeia fechada, você pode ter uma aromatização, que é transformar uma cadeia em aromática, e você pode ter uma isomerização, que é transformar uma cadeia normal, linear, em uma cadeia ramificada, que é a nossa letra D de doido, tá bom? Então, resposta letra D. Muito bem. E para terminar nossas questões, aqui tem uma relação da eficiência da queima, né? E claro, a eficiência da queima tem a ver com a volatilidade, e a volatilidade está relacionada também com a taxa de compressão. Quanto mais volátil for o teu combustível, maior vai ser o índice de octanagem. E nós vimos na questão que quando eu aumento a ramificação, eu aumento o meu índice de octanagem. Isso porque, pessoal, quando a tua cadeia é linear, como esse composto 2 aqui, os carbonos eles já se aproximam muito do outro. Então, eles realizam uma interação muito maior, por ter maior superfície de contato. Então, quando você aumenta a superfície de contato, você aumenta as interações chamadas de dipolo induzido, que é a interação que existe entre os hidrocarbonetos. Então, quanto mais dipolo induzido você forma, menos essas moléculas viram vapor. Então, cadeias que são lineares são cadeias que se agregam mais, se atraem mais, têm maior superfície de contato. E por ter maior superfície de contato, acabam tendo menor volatilidade. Consequentemente, cadeias que têm maior número de radicais, maior ramificação, terá também menor superfície de contato, sendo, portanto, mais voláteis. Então, pessoal, quanto menor o ponto de ebulição, maior vai ser a volatilidade, porque são grandezas inversas. Quando você aumenta o ponto de ebulição, o que você está fazendo? Aumentando a temperatura necessária para eu virar vapor. Então, quer dizer que compostos menos voláteis são compostos com maiores pontos de ebulição. Então, o ponto de ebulição ele é maior quanto menor for a volatilidade. Então, o que eu posso concluir? Se a volatilidade aumenta com o número de radicais, quanto maior o número de ramificações, o que eu posso concluir? Maior vai ser a minha o quê? Volatilidade. Maior vai ser meu índice de quê? Octanagem. Mas menor será o meu ponto de quê? De ebulição. Então, veja que o ponto de ebulição ele é contrário a tudo isso, tá? Então, quanto mais ramificado é o composto, maior a volatilidade dele, maior a octanagem dele e menor o seu ponto de ebulição. Então, na questão, ele está botando justamente a questão do ponto de ebulição. Então, o menor ponto de ebulição é o mais ramificado, que no caso é o composto 1. Então, 1 tem menor, vamos botar aqui em escala, ponto de ebulição. 1 tem um ponto de ebulição menor. Aqui já tem 2 radicais, que o 3, que é menor o ponto de ebulição que o 2, que não tem nenhum radical. Então, o 2 é a substância menos volátil. Por que menos volátil?
porque é a cadeia linear, é uma cadeia que tem maior superfície de contato, é uma cadeia que tem maior força intermolecular, maior atração, então é a cadeia que evapora menos, certo? Então 1 tem menor ponto de ebulição que 3, que tem menor que 2, ou eu posso dizer que 2 tem maior ponto de ebulição que 3, que é maior do que 1, né? 2 tem maior que 3 e 3 é maior do que 1. Resposta letra D de doidinho. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção e a gente se encontra na próxima aula.